Características do autor e das obras. Afonso Henrique de Lima Barreto, mais conhecido como Lima Barreto, filho da professora Amália Augusto Barreto e do pai tipógrafo João Henrique de Lima Barreto, nasceu no Rio de Janeiro no dia 13 de maio de 1881. Sua infância foi bastante conturbada, pois sua mãe faleceu quando ele tinha 6 anos. E além disso, o pai tinha transtornos psiquiátricos, o que causou sua maturidade antes do tempo, pois precisou cuidar e orientar os seus irmãos. Estudou em escolas de grande desempenho, estudou no Colégio Pedro II e no curso de engenharia da Escola Politécnica. Para ajudar a sustentar a família, que sofria com os problemas financeiros decorrentes da falta de administração de seu pai, Lima Barreto abandonou os estudos e trabalhou como escrevente copista na Secretaria de Guerra. Em 1903, inicia suas atividades na imprensa do Rio de Janeiro. Desde então, o escritor publicou artigos e crônicas nos periódicos Correios da Manhã, Jornal do Comércio e a Gazeta da Tarde. A partir de 1909, o escritor inicia sua carreira de romancista, ao publicar sua primeira obra, Recordações do escrivão Isaías Caminha. 2 anos depois, publica sua obra mais afamada, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Por meados de 1914, Lima Barreto apresenta um caso crítico de depressão e alcoolismo, o que gerou a sua internação. Durante o seu internato, escreveu diários e romances, como O Cemitério dos Vivos. Pós-tratamento e em retorno às suas atividades literárias, o escritor colabora para os periódicos voltados ao sistema político da época. Mesmo com a internação e tratamento, sua condição crítica, que aparentemente havia melhorado, começa a apresentar retorno. Com isto, Barreto se aposenta por invalidez no cargo da Secretaria de Guerra. Lima Barreto faleceu no dia 1º de novembro de 1922, devido a um problema cardíaco. No mesmo ano de sua morte, o seu livro Clara dos Anjos é publicado. Ele foi um dos principais escritores do pré-modernismo brasileiro. Lima Barreto é o dono de uma vasta obra. Escreveu romances, contos, poesias e críticas. De suas obras destacam-se Recordações do escrivão Isaías Caminha, 1909, Triste Fim de Policarpo Quaresma, 1915, Numa e Nifa, 1915, Os Brusandangas, 1923, Clara dos Anjos, 1948, Diários Íntimos, 1953. Características e estilo literário. As obras de Lima Barreto apresentam uma linguagem coloquial e fluida. Uma das características é o teor satírico e humorístico, presente em seus escritos. Em grande parte, suas obras estão pautadas na temática social, expressando muitas injustiças, como o preconceito e o racismo. Além disso, criticou os modelos políticos da República Velha e do positivismo. Foi simpatizante do socialismo e do anarquismo, rompendo com o nacionalismo ufanista. O Major Policarpo Quaresma é o subsecretário do Arsenal de Guerra. É um homem respeitado, mas que causa certa estranheza pelo seu patriotismo exaltado. Ele tinha aulas de violão, que considerava a brasilidade máxima, e também se dedicava aos estudos do tupi-guarani. Assim, Policarpo buscava coisas verdadeiramente brasileiras, desde comida até a vestimenta. O auge de seu amor pela pátria foi quando fez um ofício para o ministro, escrito em tupi, defendendo que a língua oficial deveria ser essa. Como consequência, foi internado por 6 meses em um hospício. Seguindo o conselho de sua afilhada Olga, Policarpo compra um sítio e se muda para lá. Chama o sítio de O Sossego. Retirado da cidade, surge uma nova paixão em Policarpo, a de estudar botânica e aproveitar ao máximo a terra brasileira. Até que um dia o tenente Antônio Dutra foi até a casa de Policarpo lhe pedir ajuda. O major, contrário à política e das suas trocas de favores, se nega a ajudar. A partir de então, os políticos da área começam a fazer de tudo para prejudicar o sítio e o atacam com diversas tributações. Esses contratempos começaram a desanimar a Policarpo, que pensou que uma reforma agrária poderia até ser uma solução, mas que ainda era pequena diante de seus desejos de progresso para o Brasil. Ele queria uma mudança no governo. Assim, Policarpo volta para a cidade, que sabe que está ocorrendo a reforma da Armada. O major faz um memorial acerca de suas experiências com a agricultura e entrega ao Marechal Floriano, sem dar muita importância. Floriano convida Policarpo para ingressar na revolta. Policarpo aceita e é alistado como major. No entanto, indigna-se com o tratamento dado aos prisioneiros derrotados. Assim, o acusam por traição política e é condenado à morte. Com isso, Policarpo conclui que a sua pátria amada não existia e a sua luta por ideais e transformação do Brasil foi em vão.
O pré-modernismo tem início em 1900 e vai até 1922. Com a chegada do século XX, é inegável a presença de várias mudanças sociais, econômicas e políticas no contexto mundial. Nesse sentido, percebemos uma série de acontecimentos que marcaram não somente novos pensamentos sobre a realidade daquele momento, como a presença de classes sociais mais baixas que lutavam para o reconhecimento de seus direitos. Também é nítido perceber que os autores brasileiros tentaram apresentar uma nova perspectiva sobre a terra tupiniquim. Assim, na prosa, percebemos uma narrativa mais engajada e de denúncia social, embora algumas escolas literárias anteriormente tenham feito uma análise mais crítica sobre a realidade. É somente no século XX que é um destaque aos marginalizados pelas sociedades, os pródigos, ex-escravos, os trabalhadores operários, entre outros. Além disso, os autores visam documentar ao seu leitor o atraso e a condição miserável de muitas regiões brasileiras, como o Nordeste, e relatar a questão de subsistência humana. Percebemos traços de regionalismo, como características do sul brasileiro, por exemplo, que contribuem para o conhecimento da nossa cultura e a valorização da identidade brasileira. Romances de tese, linguagens mais simples e coloquial, como também a presença do sincretismo literário. Entre os autores de grandes destaques podemos citar João do Rio, Euclides da Cunha, Lima Barreto, Graça Aranha, Augusto dos Andes e Monteiro Lobato. Assim, Lima Barreto encaixa-se no pré-modernismo, pois respeita os códigos literários antigos, principalmente o naturalismo, conforme dito anteriormente, mas já apresenta uma linguagem nova, mais arejada e com relação ao momento anterior. O romance narrado em terceira pessoa descreve a vida política do Brasil após a proclamação da República, caracterizando o nacionalismo ingênuo, fanatizante e xenófobo do Major Policarpo Quaresma, apavorado com a descaracterização da cultura da sociedade brasileira modelada em valores europeus. Por isso essa obra é tão importante para o movimento pré-modernista, Enem e vestibulares. Reflexão. Para Major Quaresma, a pátria é uma ideia que está acima de tudo. Visionário por excelência, suas ideias colocando em várias situações embaçadoras e colocando até a ser internado em um manicômio. Tímido, discreto e ingênuo e também uma palha de pureza a navegar num oceano de podridão. Este é um livro escrito com todos os nervos, mas principalmente com o coração, e que se destina a quantos têm orgulho de ser brasileiro.